bom dia ouvintes da Lance FM, bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube e pelas ondas sonoras do rádio. Hoje, a nossa entrevistada no programa Mulheres Empoderadas é a linda doutora Michele. Bom dia, doutora. Bom dia ouvintes da Lance, bom dia Roberta. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, para mim é um prazer, né? Amei ter esse convite, é um prazer estar aqui hoje com todos. Quero agradecer a Roberta por esse convite de estar aqui. E vamos falar sobre saúde hoje, né? Falar do que eu gosto. Verdade. Antes de começarmos a nossa entrevista, eu sempre gosto de perguntar quem que é a doutora Michele? Como que a Michele chegou até aqui onde está hoje, né? Então, sou doutora Michele Ferraz, né? Vou me apresentar, sou endocrinologista. Atendi durante 6 anos pelo estado, então, aliás, pelo município, então acredito que tem vários formosenses aí que me conhecem. E hoje não atendo mais pelo município, atendo pelo estado uma vez por semana e atendo no meu consultório particular. Que fica onde? Fica aqui no edifício Blue Tower, né? Aqui pertinho do Hospital de Olhos. E quem quiser constar com você lá no Blue Tower, como é que faz? É só entrar em contato com a minha secretária, né? Tem o número do telefone, tanto pelas redes sociais do Instagram, tem o link da bio, e pelo telefone, né? Que é 981515566, que é o telefone da minha secretária, você já fala direto com ela. Bacana. Qual que é o Instagram? Doutora Michele Ferraz. Tá pedindo para você falar mais perto do microfone, acho que tá saindo. Meu Instagram, doutora Michele Ferraz, tudo junto, sem pontuação, nem nada. Estão falando que não está dando para ouvir muito bem. Eu acho que tem que aumentar o microfone da doutora Michele, o microfone número 4. Doutora, então, hoje nós estamos aqui, a doutora Michele, que é muito conhecida aqui em Formosa, né, referência em endocrinologia, e os pacientes sempre muito atentos. Era uma disputa, né, quando a doutora estava no município, era uma das médicas mais disputadas aí para passar, né, pela Michele. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre essa parte, né, da endocrinologia, porque muitas pessoas acham que a endocrinologia está associada apenas a diabetes e tireoide. Não existe mais nada para fazer, é só diabetes e tireoide. Né? Então, assim, como que você explica isso para a gente? Que a gente sabe que a endocrinologia é muito mais do que isso, né? Mas muitas pessoas só associam a essas duas questões. Como que você explica isso para a gente? A endocrinologista é uma especialidade que está muito em alta, né, hoje, e além de tireoide, diabetes, realmente é algo muito mais amplo. O nome da especialidade em si, a gente fala que é endocrinologia e metabologia. O lado da endocrinologia, né, é uma área que estuda as glândulas endócrinas e todos os hormônios que elas produzem. Então, a tireoide é uma glândula endócrina, a suprarrenal é outra, os ovários nas mulheres, e aí toda essa parte hormonal a endocrinologia estuda, e todos esses distúrbios. Então, problemas de tireoide, problemas com infertilidade, menopausa, né, na mulher, os hormônios das suprarrenais também, hormônios de crescimento nas crianças, hormônios de puberdade. Então, toda essa parte a endocrinologia aborda. E a parte da metabologia, que vem a parte do metabolismo, né? Que a gente estuda todo o metabolismo. Então, alterações de glicose, que aí vem a parte de tanto resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, toda essa parte aí de alterações de glicemia, alterações de colesterol e alterações do peso, que leva também a muitas alterações metabólicas. Então, a endocrinologia também trata a obesidade, todas as alterações metabólicas que a obesidade gera. Então, é uma área bem ampla que aborda muita coisa. Então, sempre são muitos pacientes, graças a Deus. Que coisa boa. E quando a gente fala de hormônios da tireoide, muitas pessoas associam a questão do hormônio da tireoide só a questão de ganho ou perda de peso, né? Como que é só isso realmente? Não é só isso, tem muito mais coisas. Como que é essa questão da tireoide? Porque as pessoas falam assim: eu tenho dificuldade em perder peso. É porque eu tenho problema do hormônio da tireoide. E às vezes faz o exame e aí não tem nada. Fala, e aí, qual que é a desculpa, né? Então, assim, eu acho que é até cultural, né, essa associação.
É algo que... É porque, assim, realmente existe na literatura uma relação, mas a gente precisa ter cuidado com isso. E é muito comum mesmo. Às vezes o paciente chega assim, eu estou ganhando peso, quero saber se tem alteração de tireoide, porque às vezes acho que é a primeira pergunta, né? É a primeira pergunta. eu penso assim, que na verdade eles vão naquela fé de que é a tireoide. Não que alimenta errado, não faz exercício físico, fala, não, eu vou lá na doutora... É a tireoide, vou tomar um remédio para tireoide, minha vida vai continuar do mesmo jeito e eu vou emagrecer. E não é assim, a gente sabe que não é. Então, a tireoide, né, ela produz uns hormônios que controla todo o metabolismo do corpo. Então, quando a nossa tireoide está insuficiente, quando ela não está funcionando direito, ela começa a produzir poucos hormônios. E aí começa a ter problemas no metabolismo. O metabolismo fica mais lento um pouco, né? Uhum. E com isso pode realmente favorecer um ganho de peso, mas lembrando que é um ganho de peso leve, né? Que aí é quando a pessoa está com o hipotireoidismo, né? Então, quando está com hipotireoidismo, esse hipotireoidismo está descompensado, ainda não iniciou o medicamento, isso pode favorecer o paciente a ter um leve ganho de peso. Então é um leve ganho. Não é assim, a pessoa engordou 20 quilos. Não é a tireoide, né? Então é um ganho de peso ali de 3 a 4 quilos. E às vezes chega pacientes que têm alterações enormes na tireoide, está com o exame muito alterado e fala, doutora, não mudou nada no peso. Né? Para você ver que é algo ali discreto mesmo, que se for da causa da tireoide é algo discreto, né? Agora, quando a tireoide produz hormônios em excesso, tá? Como diz, o metabolismo fica hiperacelerado, que é o caso do hipertireoidismo. Nesses casos, o paciente realmente tem uma tendência à perda de peso. Porque... Mas pequena também, igual ganho, ou é maior? Não, aí é maior. Porque é como se o metabolismo dela tivesse hiperacelerado. Tudo que ela come, o corpo dela consome. Então, às vezes... Todo mundo sonha, É o que todo mundo sonha. Todo mundo fala, gente, por que eu não tenho o hiper? Tem que ter o hipo. Mas não queira ter o hiper, porque as alterações de sintomas que o hiper leva é muito maior do que do hipo. Sério? Então, o hipertireoidismo é um quadro muito mais grave, que leva a alterações de pressão, frequência cardíaca. A maioria dos pacientes, às vezes, procura o cardiologista primeiro, porque começa a ter muitas palpitações, começa a sentir, às vezes, desconforto no peito, e aí, por conta disso, a pressão começa a elevar, e às vezes procura o cardiologista, e a hora que vai ver o problema é na tireoide. Olha só. Então, o hipertireoidismo é algo bem mais grave, que leva a alterações cardiológicas, então a gente não pode deixar mesmo, né? Então, assim, só para... quem está nos ouvindo, se tem algumas percepções, se tiver, quais são assim os primeiros, falando assim, né, bem leigamente falando, até para as pessoas não começarem a se autodiagnosticar, né? Hoje a gente tem o Dr. Google, né? Então fica meio complicado. Como que eu posso identificar que eu preciso de uma ajuda profissional na questão do hipo e do hiper? Falar, não, aqui não tem alguma coisa diferente. Os principais sintomas, né, do hipotireoidismo entra a parte de cansaço excessivo, fadiga, queda de cabelo, essa sensação às vezes de estar ganhando um pouco de peso. O hipotireoidismo leva a um inchaço, um edema, principalmente na região do rosto, né? Então, às vezes, o paciente acorda com o rosto inchado, as pernas inchadas. Isso pode ser alteração da tireoide, mas eu sempre digo, a gente só pode ter certeza ou não através do exame, porque são sintomas inespecíficos. Tanto pode ser pela tireoide, esse cansaço, essa fadiga, essa sonolência, como às vezes pode ser por um estresse, por cansaço mesmo do dia a dia do trabalho. Então, é muito importante ir ao profissional, fazer os exames corretos, né, para ter o diagnóstico. E no caso do hipertireoidismo, o paciente tem um hiperaceleramento ali do metabolismo, então os principais sintomas, ele também acaba sentindo muita fadiga, porque é como se o corpo dele estivesse trabalhando em excesso o tempo todo, então ele sente aquela fadiga, aquela exaustão, mas ao mesmo tempo ele tem insônia, porque o corpo não para de funcionar, é tudo muito acelerado, ele começa a ter perda de peso, ele tem palpitações, que é esse aceleramento da frequência cardíaca, e começa a ter aumento de pressão, então, às vezes o olho estufa um pouquinho, começa a ter uma sensação de areia no olho, tudo relacionado ao hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo é bem mais sério, né? É mais sério. Os sintomas são bem mais acentuados, mais complicados. São mais complicados.
Entendi. Tanto que o tratamento do hipertiroidismo, normalmente é a gente converter ele no hipo, porque o hipo, o tratamento é muito mais tranquilo. Então, na maioria das vezes, o tratamento é converter no hipotiroidismo, o tratamento definitivo. E uma vez o paciente desenvolveu esse distúrbio, né, ou de hipo ou de hiper, é irreversível? Ou tem casos que não, o paciente começa a tomar medicação, tudo certinho, e o organismo volta a produzir normal, enfim, ou deixar de produzir em excesso. É irreversível, vai ter que tomar medicamento para o resto da vida? Como é que funciona? Porque às vezes quando acontece na gestação é reversível, né? Pelo menos nas minhas 2 últimas gestações, foi nas 2 últimas, eu tive, mas na última, na minha 3ª gestação e na minha 4ª gestação, que eu sou mãe de 4, minha 2ª faleceu, eu tenho 3 filhos. Aí na minha 4ª eu tive de novo, só que aí não foi mais reversível, né? Eu tomo remédio para hipo até hoje, mas nas outras foram sim. Então, assim, acontece isso também normalmente ou não? Sim, acontece. Existe um período que a gente chama de hipotiroidismo subclínico, que é esse período que começa a ter uma alteraçãozinha na tireoide. Esse período do hipo subclínico, geralmente quando ele acontece em gestante, ou em pacientes muito idosos, ou pacientes que tenham problema cardíaco, ou em crianças, a gente tem que tratar, para não ter outras alterações. Então, às vezes é muito comum na gestante, o paciente iniciar uma alteração na tireoide, que seja esse hipo subclínico, e aí realmente necessita de tratamento, e às vezes trata no período da gestação, e aí depois da gestação volta ao normal, né? Agora, quando se trata de hipotiroidismo mesmo, porque o hipotiroidismo, a origem dele é uma doença autoimune, então quando a gente fecha esse diagnóstico de hipotiroidismo, isso é irreversível sim. Tem que ser tomada a medicação até o resto da vida. Isso acontece porque as células da tireoide vão morrendo e vão deixando de produzir hormônio. Entendi. E uma vez que essas células param de funcionar, elas não voltam mais, né? Então, quando se fecha esse diagnóstico de hipotiroidismo por tiroidite de Hashimoto, que a gente fala, que é uma doença autoimune, isso é irreversível. A gente brinca, eu falo para os pacientes que o medicamento tem que ser tomado até na missa de 7º dia. Que é enquanto vida tiver realmente. Agora, no caso do hiper, já é um pouco, eu sempre brinco, o hiper é uma caixinha de surpresa. Existe hipertiroidismo com, como diz, de vários estágios de intensidade, e existe hipertiroidismo que a gente consegue tomar medicamento e às vezes num período de uso a tireoide controla, a gente consegue tirar o medicamento e ele fica sem a medicação por um bom tempo e fica bem a tireoide controlada. Agora, tem outros casos de hipertiroidismo que não controla com medicamento. Às vezes tem casos que tem que ir para cirurgia, tem casos que tem que fazer iodo radioativo. Então, tem casos que o paciente toma remédio por um tempo, a gente consegue tirar, mas depois volta novamente. Então, o hipertiroidismo é um caso bem mais complexo, é uma caixinha de surpresa e é quando realmente o paciente precisa ter um acompanhamento mais de perto ainda. Então, não deseje hipertiroidismo para emagrecer, não gente? Desejem. E falando em emagrecimento, hoje em dia a gente ouve falar essa busca, né, incansável do corpo perfeito, do corpo ideal, de emagrecer com muita facilidade. Com facilidade não, de emagrecer, eu tenho uma viagem daqui a um mês e eu quero perder 10 quilos, secar, ficar, né? E assim, a gente vê muito falar isso. Aí, igual a gente estava conversando antes de entrarmos para o programa, algumas medicações que estão em alta, a pessoa vê falar que deu certo para uma pessoa, mas que essa pessoa foi na doutora Michele, acompanhou, e aí ela viu que tinha indicação e passou. Aí fala, nossa, está dando certo, você está emagrecendo muito, você está bem e tal, vou tomar também. Então, e sem contar as dietas malucas, né? Mas, e principalmente da questão mesmo da medicação, que é o mais perigoso. Porque dieta, né, alimentação, você ainda, mas agora a medicação, às vezes você tomar de uma forma desenfreada, sem orientação do profissional, isso é muito perigoso. E isso está acontecendo cada vez mais, né, doutora? Eu penso que a senhora deve receber muitas pessoas no seu consultório que começou, né, fazendo essas loucuras, e enfim. Qual a sua explanação sobre isso tudo? Eu penso que deve ser muito corriqueiro no seu consultório. É claro que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Emagrecer de forma rápida, sem ter muito esforço, né? Mas, infelizmente, não existe milagre, né?
E aí, assim, às vezes os pacientes acabam buscando por dietas milagrosas, né, que aparecem aí na internet, estão na moda. Ou às vezes a questão da medicação também. Tem um medicamento que está na moda, o fulano está usando, emagreceu, eu vou usar também. Mas é muito importante a gente entender que às vezes você pode até conseguir perder esse peso aí através de dieta milagrosa ou usando um medicamento da vizinha, da colega. Mas isso não é saudável, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na saúde e pensar no emagrecimento de forma duradoura. A gente sabe que esses emagrecimentos que são feitos de forma muito brusca, muito rápido, o paciente depois não consegue manter. Até mesmo porque essas dietas geralmente provocam a carência nutricional, é uma dieta que o paciente não vai conseguir manter a longo prazo, né? Então, ele às vezes até consegue ficar naquele sacrifício porque tem data de início e data de término, mas se fosse para falar para ele, você vai ter que manter essa alimentação sempre, não consegue, né? Então, essa é a importância de ter o acompanhamento correto. E, geralmente, quando o paciente inicia um ganho de peso, a importância do profissional também é entender se tem alguma alteração metabólica, se tem alguma alteração hormonal que está atrapalhando essa questão da perda de peso, ou está favorecendo ele a ganhar peso. E, às vezes, se a gente não controlar essa situação, né, essa alteração metabólica ou essa alteração hormonal, o paciente não vai ter sucesso na perda de peso. Então, vai ficar o que a gente costuma falar do efeito sanfona, né? Sanfona. E acaba se frustrando e às vezes, né, até abandonando tudo também. Isso mesmo. Uma coisa que eu falo para os pacientes que eles entendem é que o nosso corpo ele é programado geneticamente para reservar energia. Então, quanto maior peso você tem, mais energia você tem estocado e mais o seu corpo gosta. Quando você perde peso de uma forma muito brusca, o corpo meio que entra em estado de alerta. Ele acha que ele perdeu todo o estoque de energia e ele começa a lutar com todas as forças para repor. E é por isso que é tão difícil manter o peso perdido, por isso do efeito sanfona. Então, é algo fisiológico mesmo. O corpo começa a aumentar o hormônio da fome, reduz o hormônio de saciedade, reduz a taxa metabólica basal para diminuir gasto energético e, com isso, o paciente vai reganhando todo o peso de volta. Olha só. Então, gente, vamos fazer direitinho, né? Procurar um nutricionista, endocrinologista, doutora Michele, para não ter esse efeito rebote e acabar desistindo, né? Que muita gente faz. E às vezes esse efeito rebote, ele é tão maior do que o peso até que a pessoa estava, que às vezes muitas pessoas têm que fazer de repente até uma cirurgia bariátrica, né? Algo do sentido, porque não consegue mais mesmo de forma alguma, né? Verdade. Chega num ponto que às vezes a cirurgia chega no ponto da cirurgia bariátrica mesmo, e mesmo pacientes que faz bariátrica tem que ter muito cuidado, porque enxergam a bariátrica como uma cura da obesidade. Que nunca mais vai engordar, que né? nunca mais vai engordar. E a gente tem tido muitos casos mesmo de pacientes pós-bariátrico retornando ao peso original. Olha só. Então, e aí a sensação de frustração desses pacientes é muito grande. É bem maior. Porque ele já, como diz, lançou mão da última cartada, fez um procedimento agressivo, um procedimento cirúrgico, e aí agora volta o peso todo de novo, né? Olha só, a Mara Liliane está falando, doutora Michele, a melhor endocrinologista, o João Leno também, a melhor endocrinologista. Falando em diabetes, né? A diabetes, a gente sabe que porque primeiro, antes de falarmos da diabetes em si, o que você acha que a diabetes, assim, hoje está sendo mais falada, mais divulgada, ou porque parece que antigamente não tinha tantas pessoas com diabetes, né? E hoje em dia é tão comum, que antigamente quando você encontrava uma pessoa, antigamente que eu falo assim, acho que há uns 30 anos atrás, que falava assim, tem diabetes, você fala, nossa, você ficava assustada nele, como assim e tal. E hoje em dia é tão comum, é muito comum você encontrar pessoas que têm, né, diabetes, assim. Então, o que você acha que se deu a tudo isso? E o que você nos fala da diabetes? Porque tem gente que descobre que tem diabetes e acha que a vida, não que a vida tenha que mudar, mas tem que ter uns cuidados a mais, né? Então, o que você fala dessa doença que ela também é silenciosa, né? A diabetes ela é uma doença muito silenciosa também. Às vezes o paciente descobre, já está, né, no estado, tem que fazer muito tratamento, enfim. O que você me fala da diabetes? Realmente a prevalência da diabetes tem aumentado cada vez mais.
E isso se deve porque a diabetes é uma doença metabólica, é do metabolismo. E diante da nossa evolução aí, industrialização, a nossa alimentação hoje em dia, né, muito voltada para industrializados, muito açúcar, isso favorece muito o paciente a ter diabetes. Então, hoje em dia, a gente percebe o aumento até em crianças, inclusive, né? Sim. E gerado pela mudança do estilo de vida mesmo, porque antigamente as pessoas moravam na zona rural, trabalhavam pesado, só comia coisa que dava ali na fazenda mesmo, né? Saudáveis, coisa né? mais saudável, comida de verdade, né? Era tudo produzido ali por eles e alimentava daquilo. E se exercitavam muito. Então, hoje a gente come muito industrializado, hoje é tudo empacotado, tudo enlatado, né? Que a gente compra no supermercado. E, além disso, muita gente hoje é sedentário, né? Então, tanto o sedentarismo quanto o aumento, né, desses alimentos aí ultraprocessados tem favorecido esse aumento da diabetes. E por ser uma doença silenciosa que às vezes acontece isso. Às vezes o paciente tem diabetes, mas como ele não está sentindo nada, ele está trabalhando normalmente, ele está seguindo a vida normal, ele às vezes não vai dando importância para aquilo e essa diabetes silenciosamente vai progredindo. E aí quando ele vê, já está num estágio já bem avançado. E eu costumo dizer que a gente consegue lidar muito bem com diabetes se a gente prevenir as complicações do diabetes. E as complicações a gente previne quando a gente cuida dela. Se a gente não cuida desse diabetes corretamente, as complicações vão surgindo e depois que essas complicações estão instaladas, é muito difícil ter volta, não volta 100% mais. Então, diabetes é uma doença séria. Quem tem que realmente ter acompanhamento médico certinho, precisa cuidar, não é fácil cuidar da diabetes. E muita gente acha, eu tenho diabetes, então se eu for cuidar eu não posso comer nada, eu não posso fazer nada, às vezes você acredita nisso. E não é bem assim, gente, a gente consegue levar uma vida normal, mesmo tendo diabetes, né? Então, busca orientação, busca acompanhamento médico, né, de quem realmente entende, para poder te acompanhar e você ter realmente a sua diabetes controlada e ter uma vida normal. Uma vida normal, né? Na verdade, tudo é constância, né? Tudo é constância. Tudo é constância, é verdade. Só para a gente finalizar agora aqui, vamos falar um pouco sobre a menopausa, né? A pergunta mais esperada aqui do dia. É que a gente fala assim, não tem como evitar esse período. Na vida do homem também é assim, é só da mulher. A mulher é mais frequente. A vida, até nisso, os homens têm umas prerrogativas melhores do que a gente, né? Pior que tem. Tem privilégio aí do que as mulheres. Então, assim, a mulher, a partir de que idade? Tudo bem, vai de mulher para mulher e tudo, mas assim, na literatura, né, digamos assim, a partir de que idade que já pode começar a se preocupar com a questão da reposição hormonal da mulher, precisa realmente desse acompanhamento, e tem esses mitos, né, esses medos, você vai fazer reposição hormonal, mas olha, minha vizinha fez reposição hormonal e ficou ruim nisso e tal. Então, assim, são muitos mitos também em volta disso tudo. Me fala um pouco dessa tão temida menopausa aí, junto com essa reposição hormonal. Parece que já é a chancela, assim, olha, realmente você está envelhecendo. A menopausa é um período que realmente não tem como escapar, né? Nós que somos mulheres, vai chegar, não tem como. O homem realmente ainda tem esse privilégio, que tem homens que não param a produção hormonal deles e vão diminuindo muito ao longo do tempo. Agora a mulher não, ela tem a questão da menopausa quando interrompe mesmo o ciclo menstrual e aí as alterações hormonais vêm mesmo, porque para de produzir hormônio completamente. Geralmente o período, a gente fala que depois dos 40 anos, a qualquer momento ela pode surgir. Mas a faixa etária que mais acontece é entre 45 a 55 anos, sendo que a média da maioria das mulheres é por volta dos 50 anos que chega a menopausa. E a gente considera que a mulher entrou na menopausa depois de 1 ano que ela não menstrua mais, né? Então, interrompeu o ciclo. Então não é imediato, né? Não é imediato.
mas desde que ela inicia, tem mulheres que às vezes já inicia mudança do fluxo menstrual, alterações nos ciclos, às vezes tem mês que não vem a menstruação, aí demora 2, 3 meses volta. Então, quando já começa a ter essa irregularidade, já é momento de procurar. Quanto mais cedo inicia o tratamento, se for o caso de fazer reposição hormonal, menos chance de ter as alterações e os sintomas que a menopausa traz, né? Então, viu que está ali chegando próximo ali, está com 45 anos por ali, já é legal começar a ter acompanhamento certinho para avaliar se é necessário iniciar alguma reposição ou não. E sobre reposição hormonal, existem muitos mitos realmente, né? E esses mitos vêm porque antigamente a reposição que era feita nas mulheres era à base de hormônios de égua. Então, esses hormônios predispunham muitas mulheres a ter câncer, a ter várias alterações. Mas a gente sofreu uma evolução imensa nessa onda aí, né, dos hormônios bioidênticos. Então, hoje em dia, a reposição hormonal que fazemos é através de hormônios humanos mesmo. Né? A gente tem reposição em gel, reposição em várias apresentações, né, injetável, enfim. Então, assim, é preciso avaliar cada caso. Se a mulher nunca teve câncer de mama, se ela nunca teve trombose, se ela nunca teve infarto, AVC, algo do tipo, ela pode sim fazer reposição hormonal, né? Então, a gente avalia essa paciente, vê se não tem nenhuma contraindicação à reposição hormonal. Se ela não tiver nenhuma contraindicação, ela só terá benefícios com a reposição. Se ela não fizer, ela tem chance de ter osteoporose, artrose, envelhecer de forma muito mais rápida, né? Então, hoje em dia, vamos tirar esse mito que a reposição hormonal da menopausa hoje, se ela for bem indicada, o paciente vai ter muito mais benefícios do que prejuízos. Que bacana, doutora. Bom, queria ficar mais tempo, né, aqui no programa, tinha mais perguntas, mas nosso horário já extrapolou. Muito obrigada por ter aceito o convite. Só tenho elogios da senhora. A senhora não, você é muito nova, de você. Só elogios de você como profissional, muito humanizada, um excelente profissional. Eu até te falei lá fora que quando você estava na policlínica aqui do município, a fila é gigantesca para conseguir uma consulta, né, com você na parte aí da endocrinologia. Referência aqui no nosso município. Parabéns pela profissional de excelência que você se tornou e se for aqui no nosso município, né, como essa profissional que hoje é referência aí na endocrinologia. Eu quero agradecer a Roberta, agradecer a Lance por esse momento aqui e muito obrigada, né, pelos elogios. E do que depender de mim, eu estarei aqui, né, para atender a população de Formosa, para prestar esse serviço. Realmente, quem me conhece, quem é meu paciente, sabe que eu sou muito humanizada, adoro atender as pessoas, adoro poder contribuir na vida das pessoas e estarei aqui sempre à disposição. Obrigada, nós formosenses agradecemos, tá? Obrigada eu. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe a semana de vocês. Horas e 35 minutos. Lance FM, apoio cultural. O Simprefor, Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Formosa, convida você, funcionário público filiado, para participar da festa de aniversário de 35 anos do Simprefor. Será dia 9 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, no Clube Social do Simprefor. Retire seu convite na sede do sindicato a partir do dia 18 de agosto até 18 de outubro. Mas atenção, hein? O filiado deverá ter no mínimo 3 meses de filiação comprovada no contra-cheque